Porque Ele é o Deus do presente, do passado, do futuro. Ele já está lá. Você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, mas Ele já está lá. Ele sabe do seu amanhã. Ele sabe o que vai acontecer o mês que vem. Não se perturbe o seu coração. Ele está no controle de tudo. E através dessa canção, qual o tema aplicado aqui nesse ciclo de oração de mulheres autênticas? Operando Deus, quem impedirá? Quem é que vai impedir se Deus decidir fazer e operar na sua vida, na sua casa, na sua história? Você está aqui porque Ele tem te sustentado. O eu sou que tem operado em você. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Glória a Deus, uma palavra conhecida. Mas é bom mandarmos por caminhos conhecidos, amém, igreja? A palavra de Deus, ela tem o seu efeito e é enviada para aquilo que apraz ao próprio Deus. E tem os seus efeitos para tudo. Então Ele sabe. Diz aqui a palavra do Senhor a partir do versículo 8 até o versículo 12. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Então ele levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água, que eu possa beber. E ela indo buscar, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão nas tuas mãos. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei cavacos e vou prepará-los para comermos e morremos. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra por si já se explica. E podemos aprender nessa tarde desse dia, através da vida dessa mulher, que usou a sua generosidade sem nenhuma intenção com este homem de Deus. Deus usou um meio improvável, uma pessoa que estava vivenciando um histórico improvável. Havia uma escassez em Samaria, aquele lugar, a fome era extrema. Mas aquela mulher, ela decidiu, mesmo sendo gentia, obedecer à voz de Deus, através do homem de Deus, de um profeta de Deus. E eu quero convidar você a meditar nessa palavra comigo e repetir comigo essas palavras. Diga comigo: obediência muda a história. Glória a Deus. O homem e a mulher de Deus que anda de acordo com a palavra de Deus, ainda que ele chore, ainda que sofra, ele sabe que tem resposta, sabe que tem provisão, porque ele sabe que aquele que prova ele não prova além das forças, porque conhece o limite, sabe a história e ainda sabe que o inimigo, ele vai tocar debaixo de ordem algumas vezes, que ele pediu permissão na palavra de Deus para tocar em Jó. Ele teve que pedir permissão ao dono da vida. E o que eu quero lhe dizer nessa tarde, eu não sei o que você está passando, qual é a sua situação, mas Deus manda dizer que o diabo, ele tem limite, e hoje ele vai dar ordem, vai ser até hoje que ele vai tocar nessa situação na sua vida. Ele vai bater em retirada, porque o meu Deus e o seu é limitado. Mas Satanás, ele tem limite. E quem coloca limite nele é aquele que tem a chave da morte e a chave do inferno nas mãos. Podemos ver aqui que o profeta, ele estava diante de uma situação de ameaça, onde o próprio Deus esconde ele. Tem situações que eu e você passa por diversas experiências que o próprio Deus nos esconde. E às vezes tem momento que por besteira eu e você quer se esconder. Você vai ver aqui no início ainda do capítulo 17, o versículo 2. Vai dizer assim: depois veio a palavra do Senhor a ele dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
E há de ser que beberás do ribeiro, porque eu tenho ordenado corvos que ali lhe sustente. O próprio Deus já sabia o que estava preparado para a vida do profeta, do homem de Deus. E Deus manda dizer nessa tarde que Ele sabe o que o inimigo já está programando contra a sua casa e a sua história. E antes que o inimigo chegasse, Deus chegou primeiro. Mas o homem de Deus, conhecendo a voz de Deus, com a intimidade com o Espírito de Deus, ele não questiona, ele não indaga, ele não pergunta, ele não procura saber, ele obedece. Porque quem tem endereço e tem intimidade com o dono da vida, ele não se perturba, não se embaraça, não se mistura. Ele tem endereço certo. Era um contraconsenso. Como assim? Um corvo que se alimenta de carnes de ave, era uma ave impura, que também tinha condições de se alimentar daquele alimento, mas por ordem de Deus, você não vai tocar, porque esse alimento é do meu profeta, é do meu filho. Você só tem aqui uma incumbência de levar o que é dele e entregar na mão dele. Até quem não quer entregar e não quer ver o que Deus vai fazer na sua vida, vai chegar a cabeça nas tuas mãos e dizer: foi Deus que mandou. Eu não sei o que passa na cabeça do profeta Elias. Eu não sei qual foi a padaria que fez o pão. Eu não sei qual foi o açougue que fez a carne. Mas não faltou carne, não faltou pão, não faltou água. Porque no esconderijo de Deus tem provisão para você. Ele está te escondendo, mas está cuidando, está trabalhando. E não vai deixar faltar nem saúde, nem veste, nem remédio, nem pão, nem cama, nem casa, nem portas abertas, porque Ele é o dono da providência. Repita assim comigo: Deus vai permitir acontecer coisas para validar o que Ele tem na sua vida. Remanda ravassúria. Elias não tinha nem noção da preparação que Deus já estava com ele. Era um particular, era um tete a tete. À frente tinha profeta de Baal, tinha desafio. E aquela mulher que provou a providência ainda ia passar por algo extremo dentro da casa dela, que nem ela mesma esperava. Mas Deus já estava lá. Diga comigo: Deus já estava lá. Você não está entendendo. Ele está dizendo: não se preocupe, eu sei de tudo. Ele faz, ele obedece, ele caminha cerca de mais ou menos 128 a 144 quilômetros em Sidom. Ele vai de pé, ele vai no sol. Ele não tinha carro, ele não tinha avião, ele não tinha carroça, nem carro de mão, nem bicicleta, nem moto. Mas ele foi para onde Deus mandou. E eu quero interrogar você nessa tarde. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa palavra. Você está ainda onde Deus te mandou? Você está fazendo o que Ele realmente quer? Você está tendo sensibilidade para distinguir se realmente é Ele? Você tem intimidade suficiente para discernir se é Deus ou o inimigo que está embaraçando você? Mas nessa tarde Deus vai tirar o embaraço. Porque quem anda diante e acorda a palavra de Deus tem socorro na hora certa. Muito bem, o homem de Deus, ele obedece. E eu vendo essa palavra que o próprio Deus esconde ele dentro daquele lugar, sustentando ele, socorrendo ele. Eu me lembro do salmista no Salmo 91, que não é capítulo, são números, no número de 91 de Salmo. Ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Só quem está habitando no esconderijo do Altíssimo está entendendo aqui.
O esconderijo do Altíssimo, só os olhos dele ele acha. O inimigo até procura, mas não acha, porque você está à sombra dele. Você não está guardado em ordem humana, em ordem material. Esse negócio é mistério, porque em ordem material você não vence, você não se esconde, você não tem providência. Na força do homem você não sai do canto. Com a cara e a coragem você se decepciona, se arrebenta. Mas quando você está no esconderijo, o negócio é outro. E ele está escondendo gente aqui nessa tarde. Ele manda dizer: eu estou te escondendo, meu filho. Eu estou te escondendo, minha filha. Porque o que eu tenho com você é maior. Esse processo está doendo, mas eu estou te ensinando. É um socorro do céu. Só que mesmo a palavra do Senhor vindo a ele, eu não sei, através de um sonho, através de uma, vamos dizer assim, de uma profecia que o Senhor se revela de várias coisas, conjecturando na linguagem de hoje. Deus se revelou a ele porque veio a ele a palavra do Senhor. Talvez ele deu um cochilo, dormiu, sonhou, Deus revelou, deu uma revelação dizendo: faça o que eu estou lhe mandando. E às vezes quando Deus fala conosco através da palavra de revelação, em vez de a gente consultar Deus, nós às vezes consultamos o homem. Fala demais, aí fica confuso, sem saber para onde vai. Deus mandou, irmã, e aí, eu vou ou não? Quem tem que saber a direção é você. A escolha é de Deus e Ele já lhe ordenou. Agora é você que toma a posição, se levanta e vai até onde Ele mandar. Só que tem um negócio. No versículo 7, ele passando ali aqueles dias naquele ribeiro, o ribeiro seca. E agora? Não foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou, irmã Gessina. Mas o ribeiro secou. Cadê agora a água? Ele estava escondido ali, porque ele mesmo tinha profetizado que não ia chover durante aqueles 3 anos naquele lugar. Deus honrou a voz daquele homem diante daquela situação, afrontando o próprio Acabe. Acabe, ele é filho de Onri, e Onri vem da 3ª dinastia. É um reinado que passa de pai para filho, de filho para irmão. E agora havia uma ameaça naquele lugar, fome chega, a escassez chega. Havia várias viúvas vivenciando situações extremas. Mas Deus sempre escolhe o improvável, sempre escolhe aquele que ninguém dá nada, sempre escolhe aquele porque alguém já criticou, já julgou, já determinou, já deu a última palavra e disse que é o fim. Porque para aquela mulher só restava a morte, não tinha mais solução. Na mente dela era comer e morrer. Talvez você esteja interrogando aí: eu não sei para onde ir, não sei onde recorrer, porque eu já fiz de tudo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, mulher de Deus e homem de Deus, que se preciso for, morre gente, se muda gente e se converte gente, mas Ele não vai deixar de cumprir a palavra dEle na sua vida. Aguarde, o processo está grande, é rebento de água, mas a voz de muitas águas vai entrar no rebento, no ribeiro do deserto, vai fazer levada, vai preparar caminho, vai te levantar, vai te conduzir e vai dar ordem. É para aqui que você vai, é ali que eu vou lhe usar, é para lá que eu vou levar, agora vai. O ribeiro secou, mas mesmo assim o homem de Deus continua obedecendo, continua crendo. Ele poderia perguntar: o que é que eu vou fazer lá em Sarepta? Quem é essa mulher? Me diga o nome dela. Ei, Deus não precisa de muita coisa não quando Ele quer fazer. Ele disse: é uma viúva. Quando você chegar lá, eu vou lhe mostrar quem é. Ei, havia várias viúvas. Ele poderia chegar para ela e perguntar: é você a viúva que Deus mandou? É você a viúva que está passando por necessidade? Ele chega na porta da cidade, ele vê a mulher de longe, ele identifica o Espírito de Deus. É ela. É aquela que está ali catando cavaco. Vai de encontro a ela.
porque eu vou conversar com ela, eu vou abençoar ela, mas primeiro eu vou colocar ela à prova. Porque ela também não tinha nada, ou seja, Deus usou uma improvável para abençoar outro que também estava na prova. Você está entendendo o mistério? Deus vai confundir tudo. Alguém que você menos espera, alguém que você nem sonha, alguém que você diz assim: essa coitada, esse coitado que não tem nem para ele e nem para ela vai me dar. Ei, Jeová está dizendo: eu sou o dono do ouro e da prata, e quando eu determino, eu dou, eu faço, eu abro, eu fecho, eu saro, eu mato e faço viver. E quem é que impede? Operando eu, quem impedirá? Operando ele, quem impede? Quem é que determina? Ele não trabalha com lógica humana. Ele trabalha a favor do reino dele. A glória é dele, o poder é dele, quem manda é ele. Obedece. Obedeça sem nenhum interesse. Porque aquela mulher, ela sabia que o homem era de Deus e ela creu. Ela não tinha o que dar, mas ela obedeceu. Porque na mesma hora ela disse assim: eu sei que tu és homem de Deus. E hoje eu digo: eu sei que você é mulher de Deus. Eu sei que você é jovem de Deus. Eu sei que Deus tinha um plano com você. Agora obedece a palavra. Porque tem vida, tem restauração, tem socorro, tem milagre, tem mudança de cenário e tem provisão. Aleluia. A palavra de Deus é quem te guarda e que te faz chegar a lugares que você nem imagina. Alguém pode até dizer que você não é capaz, mas o Senhor diz: com a minha palavra você entra até no inferno e não se contamina, porque quem manda lá sou eu. É Ele que manda. Aleluia. E essa mulher, e ali de repente, quando ele vê essa mulher naquele lugar, sabendo que ela era viúva, ele fala com ela, porque ele se levantou e entendeu o que Deus tinha naquele lugar para fazer. Tinha algo de Deus naquele lugar. No momento, o homem de Deus pode não compreender, você pode não entender o que você está fazendo no momento onde você está. Talvez você já pediu socorro, já quis correr. Não dá para mim ficar mais aqui não, vou cair fora. Mas é através de você que Deus vai levantar vidas, irmã Márcia Lenita. Foi através daquela mensagem que eu estava já saindo de casa, não botando coroa, mas exaltando o meu Deus e honrando a palavra dele na tua vida. Eu estava assistindo aqui, já no celular, e a irmã Márcia Lenita estava profetizando, dizendo: levanta desse lugar, desce a eira, não se acomode, não fique em casa, faz o que eu mando, que vai ter honra. E aqui eu sei que tem mulheres de Deus que chegou por essa palavra, porque decidiu se levantar, decidiu obedecer a palavra e decidiu vir adorar nessa tarde. Então adore a Ele, exalte a Ele, porque Ele tem, Ele pode, Ele faz e Ele é. Imagino eu que agora ele se encontra com aquela mulher cansado, sem força, com muita sede, tinha caminhado muito. E aquela mulher, em outras palavras, traduzindo agora, é como se ela dissesse assim: eu não tenho não, moço, nem para mim, mas como é que eu vou lhe dar? Tem gente que diz assim: eu não tenho nem para mim, eu vou dar aos outros. Mas às vezes Deus tem algo maior para você, porque Ele sabe o que vai acontecer dentro da sua casa depois. E Ele está ali provando e você não está entendendo. Aí o Senhor manda dizer assim: se desprenda do seu eu, bata a continência diante da minha presença, desce com o seu orgulho diante da minha face, desprenda a sua mão para a minha obra, para abençoar os meus, e não se negue mesmo no pouco, porque eu sei quando você pode. Você diz que não tem, mas eu sei. Você diz que não pode, mas eu sei. E o Senhor está dizendo hoje: vou provar muitos e permitir situações para provar o caráter de alguém que quer fazer do seu jeito. Aleluia. A generosidade daquela mulher trouxe provisão para ela e para o seu filho, porque ao servir aos outros é algo que agrada a Deus. Às vezes somos muitos egoístas. Ela não foi egoísta, aquela mulher. Ela não pensou só nela.
Ela não disse, não, aqui é só meu. Quem só manda aqui sou eu. Quem grita aqui sou eu. O grande aqui sou eu. Quem dá a última palavra aqui sou eu. Não. Ninguém é grande diante desse Deus. Ninguém pensa que faz do seu jeito, não, porque Ele revoga tudo. Ele embaraça tudo. Agora uma coisa. Deus esconde o profeta na terra de Sidom, na terra do inimigo. Peraí, ele estava sendo procurado de morte. Havia profetas escondidos em cavernas. Havia homens que já tinham sido mortos. Havia ali uma percussão de morte, uma perseguição. E Deus disse bem assim: e se eu quiser lhe esconder na terra do inimigo? O inimigo pode estar dentro da sua casa, o inimigo pode estar na sua rua, mas se Deus quiser lhe esconder dentro da sua casa, dentro da sua rua, Ele lhe esconde. Satanás não enxerga, passa por você e só vê o sangue. Ele poderia dizer: peraí, Senhor, terra de Sidom, terra de Jezabel, ela é sidonita, é de lá que estão caçando os profetas. Já mataram vários, já esconderam vários. E ficaram aquela perseguição naquele lugar. Mas ele não questionou a perseguição, não questionou a morte, e não questionou quem estava no ambiente. Ele sabia quem estava com ele. O que eu quero lhe dizer: se Deus está com você, você e ele é multidão. Ele com você, você entra, você sai, você levanta a cabeça, você chora, você adora, você clama, você levanta a mão, você vê o milagre acontecer, porque ele não precisa de aprovação de terceiros para validar o ministério dele na sua vida. Remanda rassúria. Alguém pode estar dizendo assim, mas o Senhor está dizendo: sou eu que quero, é eu que vou fazer. E ele foi, ele chega lá. Só que tem uma coisa bonita que eu acho, tanto na vida dessa mulher, pela humildade dela, como na vida deste servo de Deus, esse profeta de Deus, Elias o Tisbita, como diz a palavra de Deus. Ele não foi barganhar com aquela mulher. Ele não foi por interesse próprio, irmã Gessina. Ele não foi porque ela tinha alguma coisa para oferecer, não. Porque muitos por aí, infelizmente, vemos que para você orar, para você pagar o preço, às vezes tem que dar alguma coisa em troca. Até para fazer a obra dentro da casa de Deus. Ah, mas o que é que o irmão está fazendo? O que é que ela está fazendo? E vai me dar o quê? E assim vai barganhar com Deus. E a salvação que Ele lhe deu de graça, e o amor que Ele lhe deu imerecido, e o perdão que Ele lhe dá todo dia. Quando aí você trai, mente, revoga, e muitas vezes não quer suportar. E o Senhor me mostrou que essa mulher, ela contemplou o Senhor na vida deste homem. Havia uma identidade para os profetas. Eles vestiam aquelas roupas de pele de animal. Havia um cordão que denunciava se era sacerdote, se era profeta, pelo tamanho da roupa. Aquele dali, a roupa é maior, tem um sino balançando. Aquele dali é diferenciado. Ei, alguém está se incomodando pelo que Deus lhe deu, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Aquele homem foi debaixo de ordem, e ele não foi negociar a unção dele. O que ele queria era que aquela mulher obedecesse. Sabe por quê? Ia haver algo que ia causar muita dor e lamento dentro daquela casa. Mas mesmo assim não foi suficiente para essa mulher se conformar que aquele homem era profeta. Ele fica lá durante quase 3 anos naquele lugar. Praticamente ele vira um hóspede da viúva de Sarepta. E naquele lugar ele se alimenta, ele dorme, ele come, ele ora. Ele fica lá porque Deus tinha algo lá. E onde Deus manda profeta, porque Deus quer tratar, tem alguma coisa. E você já é profeta da nação, porque a palavra de Deus já é a maior profecia. Todo dia Ele fala com você. Se você abrir a palavra, Ele vai falar, Ele vai se revelar, e o Espírito de Deus vai ter algo para conduzir a sua vida.
Só que deixamos as coisas de Deus para trás, para terceiros. Primeiro damos prioridade aos nossos costumes, aos nossos egos. Queremos primeiro a nossa parte, depois Deus. Com Deus não é assim não. Ele diz que Ele é prioridade e exclusividade. Primeiro o reino e depois a providência vai chegar. Aí aquela mulher, agora ela vai viver um milagre dentro da casa dela. E no versículo 13 vai dizer que Elias disse a ela: aleluia, não temas. E hoje eu digo para você, não temas. Elias, como homem de Deus, suficiente para discernir o estado emocional daquela mulher, o psicológico gastado pela situação e a circunstância, com um cenário praticamente de morte, porque a morte chegou lá dentro daquela casa. E ele agora conforta o emocional daquela mulher com aquelas palavras. Porque o homem de Deus e mulher de Deus que se diz cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da unção, ele tem que saber entrar, tem que saber sair, saber o que vai dizer, onde vai dizer, com quem vai dizer e por que está dizendo. Ele não se aproveitou da situação, mas ele já sabia o que Deus estava falando com ele. E no mesmo tempo ele teve unção e autoridade para acalmar o coração e o psicológico daquela mulher. Ao contrário de muitos que quando vê um morrendo, bota o pé e acaba de matar. E às vezes usa e abusa daquilo que Deus confiou na sua mão. Mas ele diz assim: eu sou o Deus que dá e eu sou o Deus que tira. E Elias foi olhar porque eu mandei, não foi porque ele quis não. Não foi porque você quer que você chegou aqui. Não é porque você é bonitinho, bonitinha, tem dinheiro no bolso, casa bonitinha, não. Jesus não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com quem está disposto a ir. Com quem diz: eis-me aqui. E ele vai, olha para aquela mulher: não temas, não temas. Era um pensamento de tristeza. Concluiu, com certeza, ela estava com depressão, espírito perseguindo, entristecendo, abatendo, perturbada, porque não é fácil ver uma criança, ver um filho já à beira da morte, morrendo, procurando o que comer e não ter. Eu começo a me imaginar no lugar daquela mulher, procurando um leite, uma massa, e vendo o filho já chegar a hora da morte. Aí ele agora chega para ela e diz: não temas. Não temas, vai, faça conforme a tua palavra. Porém faça isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traga-o, e depois fará para ti o seu filho. Aleluia. E quando ela obedeceu, houve uma mudança de cenário dentro daquele lugar. Quando aquela mulher, ela traz o que o homem de Deus pede, no versículo 14 vai dizer: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Todo mundo passando fome, não tinha água, não tinha comida, mas lá não faltava. 3 anos de muita fome e de tristeza, mas lá tinha a farinha, tinha o azeite, tinha comida, tinha providência. Aleluia! O Senhor tem guardado o seu povo, Ele tem poupado a sua igreja, mas Ele também é justo com a sua palavra. E para você viver a justiça de Deus, você tem que obedecer à ordem dEle. E eu vejo que a mudança, de repente, foi radical. O Espírito de Deus age. Vai lá na panela, multiplica o azeite. Vai lá na botija, multiplica a farinha. Eu não sei se a farinha estava na botija ou se estava na panela. Eu sei que era um recipiente. Diferente da mulher e da viúva de Sarepta e os credores, que o azeite transbordou de forma milagrosamente e não parava. Nessa mulher foi uma forma surpreendente. Agora tinha um negócio.
Quanto mais ela tirava farinha, mais farinha chegava. Quanto mais ela tirava o azeite, mais o azeite chegava. Enquanto você está dando azeite, enquanto você está se disponibilizando, enquanto você está ajudando, como assim? Eu posso conjecturar pelos dois lados. A farinha, eu sou o Deus da providência. O azeite, eu sou o Deus que ajo, que dou vida e que faço milagre. Por quê? Ele estava dizendo: eu não sou somente o Deus da providência, eu sou o Deus do impossível. Eu quero fazer muito mais. Só que agora acontece um reboliço dentro daquela mulher, dentro da casa daquela mulher. Ela fez tudo o que a palavra do profeta ali se revelou sobre ela. Ela comeu, ela andou, ela recebeu. Ele ficou lá por muitos dias. Ela presenciou de maneira ocular, ninguém falou, ela viu a farinha multiplicando, o azeite chegando, o azeite transbordando. Aleluia, o que Deus está dizendo: eu quero lhe abençoar na sua vida espiritual e na sua vida material. Eu não quero só ser a provisão quando você precisar de dinheiro, de casa, de carro, não. Eu também quero visitar a sua vida espiritual. Eu quero te renovar, eu quero te usar, eu quero te encher, eu quero ser força na sua vida. Aleluia. E passando ali uns dias, para a gente terminar, o filho daquela mulher morre. Agora acontece um estágio pior. Porque Deus é assim, Ele bota você numa prova lhe preparando para outra. E às vezes a outra é pior do que a primeira. Ela nem sonhava que o filho ia morrer. Você nem sonha o que pode acontecer na sua vida. Mas Deus, para honrar o que Ele lhe deu e que deu a alguém, depende. Deus tratou com aquela mulher, mas o mistério ali era honrar o profeta dentro daquela situação. E eu digo a você nessa tarde: se você não conhece a vida do profeta, a intimidade do homem de Deus, da mulher de Deus no altar, chorando, pagando preço, não meta a mão, não contenda, não se levante, para que você não seja preciso chorar à beira do caixão de um dos teus, para você compreender que é Deus quem manda na sua vida e na vida do homem e da mulher de Deus. Ela vê o seu filho morto, e ela agora diz ao homem de Deus: trouxe a minha casa, a minha memória, o meu pecado para matar meu filho. E ela acredita que fosse um tipo de uma punição, porque com certeza a mente dela acusava algo que ela tinha feito no passado. E às vezes, como estando sendo provado, começa a perguntarmos: o que foi que eu fiz? Estou pagando preço. Onde foi que eu errei? Será se eu fiz alguma coisa, meu Deus? E ainda não foi o suficiente. Aquela mulher viu um milagre chegar dentro da casa dela, mas mesmo assim, quando chegou na hora da morte, duvidou. E aí? Será que o meu filho vai viver mesmo? E o profeta começa a clamar. Creio eu que ele coloca a mão na cabeça e diz: Deus, até essa viúva, está escrito aqui, até essa viúva a qual eu vivo, que me alimenta, ela foi afligida. E agora ele entra no estreito mais uma vez, porque ele se compadece daquela mulher, e com compaixão ele vai e torna mais uma vez a orar pela vida dela, e começa a clamar pela vida do filho. Não foi uma transferência de espírito, não foi que ele passou a doença do menino para o corpo dele, foi porque ele se humilhou, ele reconheceu que Deus era na vida dele, e não sonhava que tinha um desafio para ele lá na frente. Mas Deus estava lá dizendo: eu quero ver se você está preparado mesmo. Você quer subir, você quer que eu lhe use, você quer, mas eu quero ver se você está pronto. Você talvez pediu para Deus lhe preparar, pediu uma mudança, pediu um socorro, aí na hora da prova, na hora do rebuliço, se assusta, se espanta, fica com medo. É Deus dizendo: estou te preparando. E para a glória do nome do Senhor, mais uma vez naquela casa houve uma ressuscitação, ou seja, não é ressurreição, porque quem somente ressuscitou dentre os mortos com a ressurreição é Cristo Jesus, o nosso Deus poderoso. Mas ele estava ali dizendo: eu sou o Deus que levantei a filha de Jairo, eu sou o que dei vida ao filho da viúva de Naim,
Eu sou o mesmo que curei a mulher do fluxo de sangue. Eu sou o mesmo que entro lá no inferno e revogo as potestades quando quis destruir a vida do meu servo Jó. Ele estava se revelando e dizendo assim: sou eu, o eu sou o que sou, que estou aqui. Por que ressuscitação? Porque ressuscitação é aquela pessoa que recebe vida depois de morto, mas depois morre de novo. Porque com certeza todos eles que foram ressuscitados, eles receberam a vida, mas foram a falecer. E só Jesus foi quem permaneceu com vida. E eu quero lhe dizer que o filho dela ressuscitou, recebeu vida, e naquele momento ela entrega o menino e diz, naquele momento, ela diz assim, ele diz a ela: olha aqui, o teu filho vive. Aí ela confessa com a boca, e vai chegar alguém para dizer a você essa mesma palavra. Agora eu sei que verdadeiramente tu és homem de Deus. E foi através daquela circunstância, e ela confessou: agora eu sei que tu és homem de Deus. Precisou ver o filho morrer, ressuscitar, para confessar a glória de Deus na vida de alguém. Não espere por isso. Vamos orar, vamos ficar de pé e apresentar os pedidos de oração.